Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que nos assistem com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. E vamos ficar ligados no trono que Deus vai falar. Hoje é culto da pregação da palavra de Deus. Então é um culto que basta nós abrir o coração e Deus revela, e Deus fala conosco. Amém? Então, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Gálatas, no livro de Gálatas. Nós hoje vamos passear um bocadinho pela Bíblia. Como é culto de pregação da palavra de Deus, nós vamos passear um pouquinho pela palavra, não é verdade? Quero cumprimentar o meu pastor Telmo Martins, que nos assiste. Desde já que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por esta rica oportunidade que está me confiando. Agradeço ao Senhor, né, que primeiramente é Deus, né, que fala ao coração do homem. Aleluia. Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Aleluia. Deus vai falar conosco nesta noite. O Espírito Santo de Deus vai falar conosco nesta noite. Nós viemos neste lugar para nós ouvir Deus falar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Todos aí encontraram? Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Aleluia. Glória a Deus. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, imulações, ira, peleja, disserções, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vós declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
não sejamos cobiçosos, de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluia! Deus vai falar fortemente conosco hoje. E eu já vou começar falando para vocês que estes horrendos pecados que eu citei aqui, de quem anda na carne, a palavra de Deus, pelo menos na minha, está escrito 16 vezes. Tem Bíblia que é 15, mas a minha está escrito 16 vezes, porque é conforme a tradução. Na minha Bíblia está escrito 16 vezes, pecados horrendos. É verdade ou é mentira? O que eu acabei de citar aqui, quem anda na carne, pecados horrendos. Mas eu já vou começar falando para vocês que esses não são os piores. Já vou começar falando com vocês que esses não são os piores. E aqui, igreja do Senhor, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Isso Paulo a falar cheio do Espírito Santo. Vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Coisas semelhantes a estas, que são, está escrito 16 vezes, coisas horrendas, coisas que qualquer crente diz, sangue de Jesus tem poder. E eu já vou dizendo que Paulo completa dizendo, ele não dá nome para as 16 coisas de quem vive na carne, ele dá nome 16 vezes. Mas quando ele chega em coisas semelhantes a essas, ele não dá nome, mas ele deixa bem claro que não herdarão o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Porque está na Bíblia de vocês. Hoje é culto da palavra de Deus. Hoje é culto de pregação da palavra de Deus. Por favor, vocês tirem todo o sentido da diaconisa Marleide. Porque eu só sou aqui boca de Deus, só canal do céu. O que está vindo para o seu coração é do céu. Não é de mim. Porque eu também estou tremendo a base. Já me joguei nos pés do Senhor. Desde de segunda-feira, que cada vez que eu leia esta polêmica, porque nós vamos se aprofundar aqui mais, igreja. Nós vamos se aprofundar mais. Segunda-feira eu fartei de chorar. Na parte da manhã eu estava lavando louça e conversando com o Espírito Santo de Deus. E eu disse, ainda bem que não tem ninguém aqui. Meu esposo não está aqui. E eu estou à vontade, Espírito Santo. Fala comigo. Eu chorei muito. Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara. Nem tudo que ela afirma, ela é bem clara. Nós só erramos o caminho do céu se nós quiser, igreja. Nós só vamos errar o céu se nós quiser. Porque está tudo aqui. Quem orar, consagrar sua vida a Deus, jejuar, Deus revela. Deus revela e você foge. Você é avisado pelo Espírito Santo e você foge. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí vai dizer aqui as pessoas que andam no Espírito. A bênção que é a vida das pessoas que andam no Espírito. Vai falar só 9 vezes. É muito mais fácil obedecer do que sacrificar. Vai falar só 9 vezes. Esses pecados horrendos, Paulo cita eles por 16 vezes. E depois Paulo não dá nome para os outros que existem. E que eu e você corremos os riscos de cair neles. E está aqui que ele diz,
semelhante a esses, que eu citei todos, e que você também conhece o texto. Semelhante, quem o comete semelhante a eles, jamais verá o reino de Deus. Então, quem anda no Espírito, Paulo vai dizer 9 coisas gloriosas de quem anda no Espírito. Mas, o 22, mas o fruto do Espírito é... Gente, é muito fácil identificar o crente que anda no Espírito. É muito fácil, é só olhar para a Bíblia. Não tem erro, não tem erro. Aleluia, Jesus. Mas o fruto do Espírito, eu até vou repetir, que é tão poucas vezes e é tão fácil. Eu vou repetir, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Quem é que não quer estar colado com a pessoa que tem fé? Mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O nosso presbítero Rui Felipe, como pastor desta igreja, ele é GNR. Toda a gente sabe que ele é GNR. Como pastor Rui Felipe, se você estiver fazendo uma paragem stop, e eu for aqui com o meu carro, e eu ver o sinal vermelho, é até bom de identificar, porque às vezes ele está intermitente, e eu já vou travando meu carrinho. Você está lá, doidinho para me dar uma multa. Mas se eu vejo ele, passou a vermelho, eu travo e me coloco ali. Para mim, o guardinha nem está ali trabalhando. Eu estou ali cumprindo a lei, como deve ser. É sinal vermelho para parar, parei. Abriu o verde, jogo minha primeira, vou embora. A lei para mim, presbítero Rui Felipe. Vocês estão entendendo que não é difícil cumprir a lei de Deus, andar no Espírito, servir ao Senhor Jesus? Não é difícil. É muito mais difícil viver na carne, viver no pecado, mesmo que não cometa essas coisas horrendas que eu falei o nome, que eu citei o nome, que foi Paulo, cheio do Espírito Santo, que deixou para nós, graças a Deus. E ele ainda vai acrescentar que semelhante a essas, esquece o céu. E nós vamos agora para uma personagem bíblica que caiu no erro das coisas semelhantes. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora para... Eu separei ali 4 personagens bíblicas para nós falar sobre elas. E eu já vou pedindo a você e a mim também, para nós fazer uma viagem interior hoje dentro de nós. Para que nós não venha até o céu se abrir, até Jesus voltar, nós não venha cometer nenhuma dessas coisas que está estampada na cara, e nenhuma dessas semelhante às que Paulo disse, semelhante a essas, jamais verão o reino de Deus. Então, igreja do Senhor, eu vou agora mandar vocês abrir a Bíblia. Vou citar 2 personagens bíblicos que eles caíram nesta cilada deste pecado que Paulo não cita, mas ele deixa um alerta cheio do Espírito Santo que diz: semelhante a esse, cuidado, é perigoso. E qualquer um de nós corremos o risco de cair neles. Muitas das vezes estamos indo para cair e não estamos se apercebendo. Quando pensamos que não, às vezes já estamos até nele. Até já estamos na situação. Uns conscientizados, outros sem se aperceber, porque muitas das vezes o crente que vive na carne, ele vive na carne e ele anda na carne, e ele peca e ele não se apercebe.
Para ele está tudo muito certo. Ah, de quem for dizer, meu irmão, cuidado. O crente mais brabo é aquele que peca, mas para ele não é pecado. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou sempre citar aqui Gálatas 5, vocês ficam atentos, vocês marcam a vossa Bíblia, que amanhã vocês vão querer repetir essa pregação, e vocês vão para a Bíblia de vocês, porque em nome de Jesus, aquele que conseguiu chegar até aqui, a casa do Senhor hoje, em nome de Jesus, brevemente você vai ver o rosto de Deus. Em nome de Jesus, você nem vai cometer esses pecados que Paulo citou aqui, e nem os semelhantes a esses. Não vai, em nome de Jesus. Foi para isso que o Senhor me trouxe aqui hoje. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E eu deixo vocês à vontade. Para aquilo que vocês não entenderem, vocês podem me perguntar. Levante a mãozinha e diga, diaconisa Marlene, eu gostaria de entender isso aqui. Porque é muito sério, igreja. É muito sério. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Vamos ler em... Aleluias. No versículo... Atos dos Apóstolos 5, versículo 1. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos tempo. Deus quer falar com a igreja dele. Nós temos tempos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai começar a trazer para dentro de você uma paz, um gozo. Que isso daqui é muito profundo, igreja do Senhor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. E o versículo é o primeiro. Vamos lá? Aleluia. Mas certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. Eu vou parar aqui um pouquinho para me dar continuidade ao 7. Todos vocês conhecem a história de Ananias. Ananias, ele foi um homem que o próprio Deus colocou no coração de Ananias para ele vender aquela propriedade e depositar no pé do altar. Foi o próprio Deus. Porque Ananias, aqui a minha Bíblia diz assim, ó: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. Os primeiros cristãos.
A Bíblia vai dizer que eles eram crentes. E ele, quando ele conseguiu vender aquele terreno, a Bíblia não relata, mas pelo texto a gente vê que ele vendeu muito rápido. Porque quando Deus quer fazer algo na minha e na sua vida, o próprio Deus começa a fazer no oculto, no teu coração. E aí nós voltamos lá para Gálatas. Se você tiver em espírito, você vai perceber que não é homem, não é pastor, não é igreja, não é esposa, não é esposo, não é filho. É o próprio Deus que está querendo fazer algo profundo na sua vida. E foi isso que aconteceu com Ananias. Mas, vocês viram lendo o texto, Satanás, que a Bíblia vai dizer que o diabo vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando quem o possa tragar. Então, Ananias obedece à voz de Deus e diz que quer vender aquele terreno. Aparece o comprador. Ananias vende, recebe o dinheiro, só que eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que ele chegou lá em uma alegria e ele começou a falar com Safira. Ele disse: Safira, é coisa do céu, é mistério. Eu mal anunciei que eu queria vender o meu terreno, está vendido. Safira, está aqui o dinheiro. Satanás ouviu aquela alegria de Ananias. E a Bíblia vai falar que Satanás começa a designar algo no coração de Ananias, que ele pensa em separar um pouco daquele dinheiro e guardar e levar para o pé do altar, para o pé dos apóstolos, para o gasofilaço, só metade daquele dinheiro. Foi ali que começou o erro de Ananias. E é esse pecado e outros parecidos que nós vamos com a personagem bíblica, que eu vou mostrar para vocês, que cometeu um pecado diferenciado, mas foi o próprio Deus que veio falar do jeitinho que Deus estava usando Pedro para falar, para alertar Ananias e principalmente Safira, porque Safira teve muito tempo. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Então Ananias veio com seu coração inflamado. E Deus olhando do céu, Deus olhando. Deus tinha tocado em Ananias, porque a história de Ananias mais Safira ia ser totalmente diferente. Porque Deus colocou no coração dele, para ele vender aquela propriedade e depositar no pé do altar. Se ele tivesse obedecido, Deus não era Deus para dar 2 e 3 e 4 e 10 fazendas para Ananias, mas Safira. Se ele tivesse cumprido o projeto de Deus, como Deus estava ordenando no coração dele, se ele dissesse: Safira, vendi a herdade, Safira, vamos ser fiel, Safira, os apóstolos estão ganhando alma, o povo está pegando o pouco que tem e está dando, porque está entendendo que é coisa de Deus, é coisa do céu. Mas não, Ananias estava na carne, porque até onde eu vou me apercebendo, ele não estava no Espírito, infelizmente não estava no Espírito. Deu ouvido a Satanás. E aí Pedro vai fazer a pergunta. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que ele fez isso? Por que ele foi mentir para Deus, sendo que Deus vê o oculto e o escondido? Por que ele fez essa trama? Se a herdade era dele, o dinheiro que ele recebeu era dele. Por quê? Porque estava na carne.
Eles não estavam vigiando. E aí olha o que aconteceu. Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. Aí agora nós vamos passar para a parte de Safira, para vocês verem que Safira teve tempo de se arrepender. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? O 8. Irmãos, olha aqui um momento glorioso do crente se arrepender. Olha aqui um momento glorioso do crente estar no Espírito e não errar o céu, não perder a salvação. Porque Safira, ela teve 3 horas de tempo para se jogar nos pés do Senhor e ela raciocinar, ela pensar com ela assim, falar: peraí, mas aquilo que Ananias, porque é Ananias que falou com ela: Safira, vamos pegar metade desse dinheiro, vamos deixar aqui escondido e vamos levar só metade. Eu levo e depois, quando você chegar, que perguntar, você afirma o que eu vou falar. Então, se Safira tivesse no Espírito, igreja do Senhor, Safira ela tinha ficado em casa porque ela teve 3 horas, ela tinha ido orar. No Espírito é assim, ela tinha ido orar e o Senhor tinha lhe tocado ao coração. E ela tinha dito: não, está errado. Está errado. Quando eu chegar lá, se alguém vier me perguntar alguma coisa, eu vou dizer exatamente por quanto ele vendeu. Depois eu me acerto com ele. Agora com Deus eu quero estar bem. Aleluia. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês, em nome de Jesus, fica ligado. Deus quer falar no profundo. Nós ainda não estamos nem na metade. Em nome de Jesus eu vou chegar lá. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí olha aqui, por que Safira, em questão, gente, ela teve tempo. Ela veio para a igreja depois que o marido dela veio. Ela veio depois de 3 horas. Ela veio. Por isso que nós hoje em dia nós temos que ter cuidado, igreja. Olha, Ananias, ele veio na carne e continuou na carne e morreu. A Bíblia diz? A Bíblia diz. E Safira ficou em sua casa. E hoje em dia, nós estamos no mesmo caminho. Quantas vezes Deus não coloca algo no nosso coração e nós negligencia, igreja? Quantas vezes que Deus não coloca, o próprio Deus toca no nosso coração para nós fazer uma oferta, às vezes até uma oferta de 5 euros, e você sentado em sua cadeira, você diz: não, eu tenho aqui 1 euro, por que eu vou dar 5? E muitas das vezes Deus quer te abençoar muito mais. Deus toca no seu coração para você dar uma oferta de 100 euros na casa dele. Aí você fica entre a fé e a razão. 100 euros? Ah, não, isso não é normal, não. 100 euros, por que 100? Igreja amada do Senhor, é os últimos dias da igreja na terra. Vamos dar ouvido ao Espírito Santo. Vamos andar no Espírito para que nós continuamos no Espírito. Para que nós venhamos entender as coisas no Espírito, igreja. Que o inimigo não está brincando, não. Ultimamente tem abrido igreja. E o pastor Robson Ferreira, o nosso pastor presidente, ele tem abrido igreja pela fé. E não custa nós se jogar de madrugada no joelho, consagrar nossa vida e dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, eu só ganho 100 euros, Senhor. Mas toca no meu coração quanto é para me dar.
Senhor, abre a minha visão. Esta obra está crescendo e eu não posso ficar na carne. Eu não posso ficar para trás. Senhor, me ajuda a entender, Senhor. Igreja, estamos no tempo de clamor. Nós estamos no tempo de clamar. Para que nós não venha morrer na mesmice. Porque muitas das vezes nós cometemos esse pecado que Paulo vai dizer, esses nomes todos quer dizer 6 nomes de pecado horrendo, e depois vai dizer semelhante a esses, jamais herdará o céu, jamais verá a Deus. E muitas das vezes, no mundo inteiro, tem muito crente que já é Safira e Ananias, já está morto há muito tempo, ele vem para a igreja, ele senta na cadeira morto espiritualmente. Ele cultua o culto todo. Ele está ali bonitinho. O pastor é o primeiro enganado. Que olha para o crente, eita glória, não falha um culto. O crente já está morto, ó. Há muito tempo. O crente que não abriu os olhos nesses últimos dias, ele vai andar na carne. E quando Jesus chegar, ele vai estar na carne. E vai ficar aí na terra. Porque a carne é da terra. A carne não é do céu. E se nós dá ouvido à carne, nós estamos dando ouvido à terra. E Safira, ela teve aqui uma oportunidade excelente, gente. Mas ela, ó, morta. Safira, ela já entrou morta. Ela entrou, sentou. Pastor Pedro, que a história de Pedro é uma coisa linda. Eu, nas minhas orações, digo, Senhor, que eu chegue pelo menos os pés de Pedro. Não preciso ser como ele, que eu chego menos os pés de Pedro. Quando Pedro se converteu verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus falava na boca de Pedro todos os momentos. E ali naquele momento que o Espírito Santo estava tomando a boca de Pedro, foi uma grande oportunidade para Safira. Mas olha aqui, o espírito da arrogância, a carne pura. E ela, olha o que ela falou. Olha aqui o que ela falou. Safira. Então, Pedro lhe disse: por que é que entre vós consertaste para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta e os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levará a ti. Mas eu quero mostrar para vocês aqui no 7 a oportunidade que essa mulher teve de não cair fulminada na frente de Pedro. Você acompanhe na palavra. Acompanhe na palavra. Essa mulher, ela teve a oportunidade porque Pedro, ele simplesmente afirma o que Ananias falou. E Pedro, o Espírito Santo, na boca de Pedro, só estava dizendo assim: tu teve 3 horas para tu analisar se o que teu marido te convidou a fazer estava certo. O Espírito Santo sabia de tudo, que Ananias já estava morto e lá fora. Mas Safira, Deus queria livrar Safira. A história de Safira era para ser outra, completamente diferente. Mas não foi. Por causa da arrogância, por causa do pecado, por causa da carne e por causa da certeza que ela achava que estava tudo certo. No 7. Eu quero aqui revelar para vocês no 8. E disse Pedro, olha na sua Bíblia. Você olha na sua Bíblia, que é para você não perder nada. Porque quem falou aqui na boca de Pedro foi o Espírito Santo. E quem está falando aqui para o seu coração hoje é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Olha a rapidez. E ela disse: sim, portanto. Está aí assim na sua Bíblia, igreja? Olha a cara grande dessa irmã. Olha a carne dessa irmã, o pecado
pecado entranhado nas veias daquela crente, daquela irmãzinha, que todo mundo conhece e está no Novo Testamento. E nós agora vamos dar uma viajadinha para o Velho Testamento, que eu vou mostrar para vocês a diferença de quem está no pecado e de quem deseja o céu e reconhece. Também em questão de minuto. Quer dizer, ela combinou tudo, mas o marido em casa, ela sabia de toda a trama, ela concordou com a trama, ela teve 3 horas para orar, ela teve 3 horas para se arrepender, ela teve 3 horas para se dirigir para a casa do Senhor, porque ela não foi para a rua, ela não foi para as esquinas, ela não foi visitar amigo, ela veio para a casa do Senhor, ela foi para o templo, se encontrar com os irmãos e com o pastor Pedro. Só que o pastor Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, olha nos olhos dela e diz: vendeste por tanto aquela herdade? E ela diz: sim, por tanto. Aí nós volta lá em Gálatas. Pecado oculto é aquele pecado que só você sabe. É aquele pecado que só você e Deus sabe. Só você e o Espírito Santo sabe. Porque aqueles pecados horrendos que eu li, Paulo dá nome para aqueles pecados. Quem é que vai assaltar um banco? Está visto, a polícia pega ele e prende. Quem é que vai sair por aí violando, sei lá, fazendo coisas, essas coisas horrendas que está aqui? Até mesmo pegando uma faca e indo ameaçar o vizinho. Quem é que vai fazer isso? Porque daqui a pouco chega no ouvido do pastor e dá tudo errado. Agora, eu hoje, nesta noite, eu vim falar para você daquele pecado que só você e o Espírito Santo de Deus sabe. E você está tendo a oportunidade, nesta noite, de você dizer: Senhor, eu entendi a mensagem. E eu não quero, Senhor, me colocar no lugar de Safira. Ela se ergueu com o espírito do orgulho e ela respondeu como se tivesse mais que certa. Sim, portanto, por que ela não disse: pastor, olha, quebrantamento, coração puro, espírito, o crente que anda no espírito, ele pode até cair numa pequena esparrela, mas ele está no espírito. Aí quando alguém vem questionar, principalmente o pastor, ele diz: pastor, olha, lágrima já começa a descer. Ô pastor, não foi não. Não foi não, pastor. Por esse preço não. O meu marido, eu sei que ele já veio e já falou que era esse preço aí, mas não foi não. Não foi não esse preço não. Eu me arrependo, eu combinei com ele lá em casa, mas aqui eu quero falar para você a verdade. Ela não tinha caído fulminada. Porque a Bíblia vai dizer que os pés daqueles que estavam lá fora vieram buscar Safira também. Morreu Safira e Ananias por causa de um pecado oculto que eles achavam que ia ficar entre eles dois para sempre. E não fica não, porque nós temos um Deus que não se deixa escarnecer. Nós temos um Deus que é santo. Nós temos um Deus que merece toda a nossa adoração. Nós temos um Deus que Ele merece toda a nossa verdade. Nós temos um Deus que não vale a pena nós andar aqui tentando enganar o A e o B, porque a Ele ninguém engana. A Ele ninguém engana. Não adianta, dentro da igreja, muitas das vezes, as pessoas são os maiores crentes, mas no oculto está caminhando para ir para o inferno. E Deus tem tomado a boca do pastor Robson Ferreira, e não é de hoje, dizendo isso. Que sente muito, mas tem certeza que tem pessoas que estão a caminhar para ir para o inferno. Está dentro da igreja limitado de fazer esses pecados que está aqui estampado, que a Bíblia cita por 16 vezes, mas no oculto, nas madrugadas, dentro do carro, nos escondidos que olho humano nenhum vê, principalmente o pastor dele, o pastor dela.
Mas hoje eu vim aqui como boca de Deus. Me deixar ser usada pelo meu Deus. Para me trazer um recado para a sua vida. Que o céu está se abrindo. Jesus Cristo está voltando. Se porventura eu não sei nada de sua vida, não quero saber. Porque eu estou no mesmo barco. Eu sou a primeira que esta palavra chegou ao meu coração. Foi por isso que eu já caí chorando. Foi por isso que segunda-feira eu chorei muito. Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se porventura eu estou tentando me enganar com alguma coisa, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque eu não quero estar perdendo tempo dentro de igreja, não, Senhor. Eu não quero estar perdendo tempo na frente de ninguém. Porque ninguém merece. A minha vida ninguém merece. O meu ser ninguém merece mais do que o meu Senhor. Que estendeu as suas mãos na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer que ele foi até o fim. Começando o seu sofrimento no Getsêmani. Uma coroa de espinho na cabeça, ele não desistiu por causa de mim, por causa de você. Uma lança na sua costela, ele não desistiu por causa de você. Aleluia. Cravo nas suas mãos, ele não desistiu por causa de você. Cravo nos seus pés, ele pregado como um bandido, como um ladrão. Ele não desistiu por causa de mim, de você. E muitas das vezes nós vemos para a casa de Deus como se nós estivéssemos indo para um cinema. Tem que o pastor gritar, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Eu não mando ninguém dar glória a Deus, porque o seu glória é para Ele, não é para mim não. Se você quiser adorar, você adora. Se você não quiser, você e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Uma coisa eu vou te dizer do fundo do meu coração, da minha alma. Eu estou aqui igual Pedro estava aquele dia. Jesus Cristo está chegando. Jesus Cristo está voltando. O céu vai se abrir. Eu não sei se você vai estar sentado nessa cadeira. Eu não sei se você vai estar dentro dessa igreja. Eu não sei se você vai estar no seu trabalho. Eu não sei se você vai estar na madrugada, na sua casa, na sua oração. Ou fazendo pecado que só você e o Espírito Santo sabem. Eu não sei. Eu só sei que eu vim como boca de Deus entregar tudo que o Senhor mandou. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do meu Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, este povo é teu. Tu derramou teu sangue por mim, pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos agora para 2 Daniel. Aleluia. Vamos para 2 Daniel. Vamos ver aqui outra personagem bíblica que Deus vai falar muito ao seu coração. Só que foi um homem que cometeu pecado. Foi um homem que um tempo andou no espírito, outro tempo andou na carne. E depois ele foi imprensado pelo Espírito Santo, só que ele não fez como Safira. Em questão de segundo ele disse: eu me provo. Vamos para essa personagem gloriosa na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dado o teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia. Como Deus nos ama, igreja. Como Deus nos ama, igreja. Como Deus nos ama. Deus, Ele vai estar dando oportunidade para nós até a hora que a trombeta soar. Por isso que você não vai ter desculpa no dia do grande julgamento do Senhor. Você não vai ter desculpa, não vai. Porque a oportunidade Ele dá. Uma pequenininha como eu,
O Senhor trazer para o seu coração coisas tão gloriosas dentro da palavra através de minha boca. Quem sou eu? O que é que eu sou? Aleluia, vamos. 2 Samuel. Aleluia. O capítulo é o 12. O versículo é o 1. Nós não vamos ler tudo, mas eu acredito. Mas eu acredito que em nome de Jesus vocês vão entender o que Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Vamos lá. Todo mundo encontrou? 2 Samuel, capítulo de número 12, o versículo é o 1. E aí a gente vai ler aqui onde eu marquei, onde o Senhor nos levar. Aleluia. O Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara, criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, igualmente. Dos seus bocados comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera ela, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Vamos parar aqui um pouquinho no 7. Olha, Davi, olhe para vocês ver que é muito sério o pecado oculto, o pecado escondido, o pecado que só você e Deus sabe, o pecado que só você e o Espírito Santo sabe. A pessoa que anda na carne, ele fica cego. A pessoa que anda na carne, a pessoa que não jejuma, a pessoa que não ora, a pessoa que não lê a Bíblia, ele cai nessa esparrela de Satanás. Ele cai nessa cilada com muita facilidade. Davi tinha uma mulher casada, grávida dele, um homem que ele não matou com suas próprias mãos, mas ele fez toda a trama para aquele homem ir para frente da batalha e morrer. Vocês conhecem a história. E quando Deus, porque adiante dos olhos do Senhor não escapa nada, quando Natã, o profeta Natã, vai começar a contar uma história para Davi, começou bem por longe, como se não fosse nada com ele, sendo que Deus estava falando com o próprio Davi. Olha o que é que ele disse. No pecado, uma mulher casada, grávida dele, um homem morto por mando dele. Olha o que ele disse. Isso é a pessoa que pensa que está vivo, mas já morreu há muito tempo. Pensa que está sentadinho na cadeira e é crente, mas está enganando ele mesmo. Isso é muito perigoso. Ele disse: esse homem é digno de morte. E essa cordeirinha que esse rico pegou para guisar, ele vai ter que pagar quadruplicado. Olha o pecador.
apontando, ele estava querendo dizer que ele estava apontando outro pecador. Sendo que ele estava apontando ele mesmo, mas ele não sabia. Ele sabia que era ele não. Aí, olha aqui. Então, disse Natã, você fica ligado em nome de Jesus. Você cuidado. Não desliga não, que você vai sair daqui hoje santo para a glória de Deus. Se o céu se abrir hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês eu vejo lá hoje. Nome do Senhor Jesus. O 7, igreja. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Aí, igreja, o que eu quero aqui falar com vocês, da minha alma, que aí Deus, na boca do profeta Natã, começa dizendo a grandeza dele. Olha que Deus maravilhoso. Eu te ungi, rei, sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Outrora, Davi estava lá dentro dos carrapatos com as ovelhas. O próprio Deus envia o profeta Samuel a Jessé e manda chamar Davi. Os irmãos de Davi tudo faiscando, querendo ser ungido, querendo ser escolhido. Mas Deus olha para Davi. E aí Davi é ungido. Aparece um urso. Deus entra em cena, mata o urso. Por que não foi Davi? Davi desse tamanho, cansado do sol, ele ia lá matar algum urso, algum leão sozinho. É a mesma coisa de mim e de você. Quer que nós somos sem a presença de Deus, igreja? Quer que nós somos sem a graça de Deus, igreja? Quer que nós somos sem essa presença gloriosa, se nós não vier para aqui carregado pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo? Quem era que ia estar aqui vendo, ouvindo? Aleluia. E aí, igreja, o profeta Natã, cheio de Deus, aqui é Natã, mas na verdade é Deus, não é verdade? Se você olhar bem na sua Bíblia, e eu sei que você está no Espírito, porque na carne eu repreendo em nome de Jesus. Quem entrou aqui na carne já não está. Então, olha aqui, ó, o que Deus vai falar para Davi. Davi se enfureceu. Não, esse homem é digno de morte. E Deus olha, pois é. Mas se é digno de morte, você vai morrer agora, daqui a pouquinho. Porque é você. Aí olha aqui, ó, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Eu não vou ler, para mim ter tempo de chegar lá em duas bênçãos que eu quero revelar para vocês, para nós terminar. Aí, igreja do Senhor, o 8, o 9, o 10. Se você quiser marcar e ler em casa, você faça. O 11 e o 12. Deus falando na boca do profeta Natã. Davi, olha o que eu fiz. Tu tinha necessidade, Davi, de tentar enganar a mim. Davi, tu tinha necessidade de enganar a mim, Deus Todo-Poderoso. Tu sempre soube que eu vejo o oculto e o escondido. E tu teve coragem. Porque Natã já tinha revelado que era ele. Só que nós vamos agora aqui para o 13. Para vocês verem a diferença de Safira lá em Atos para Davi. Safira mais Ananias cometeu um pecado oculto e sustentaram o pecado oculto. E foram fulminados ao pé do altar. Davi cometeu um pecado oculto e foi perdoado. E nós vamos ver agora a diferença. Por que Davi não foi morto naquele momento que nem Safira e Ananias? É uma pequena diferença que eu e você precisa ter dentro de nós. Ó, então, aí, aqui olha, no 7, Natã diz, Davi, tu és este homem.
e vai falando aqui até o 12. Eu não vou ler para não tomar tempo. Mas quando chega no 13, olha aqui, que coisa linda. Atenção, atenção, igreja do Senhor, olha para cá. Em nome de Jesus, olha para cá, não perde isso aqui não. Porque você tem que sair daqui hoje com esta pequena revelação aqui dentro de você, para você não perder o céu. Olha aqui, ó, o 13, ó. Depois que Natã revela que é Davi, e Deus na boca de Natã diz, por que ele fez aquilo que ele não tinha necessidade nenhuma? Olha a humildade deste homem. Olha o arrependimento deste homem. Olha aqui, ó, num pequeno versículo, esse homem despido da coroa, despido do reinado, não se importou mais com suas vestes reais. Ele não quis saber no momento, quando foi revelado que aquele pecador era ele, que ele caiu na real do que ele tinha feito no oculto. Olha o que ele fez. Então, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Davi. Outrora ele estava ali todo enfurecido. Esse homem tem que morrer. Então ele tinha tanta coisa e ainda foi buscar do pobrezinho. Esse homem tem que morrer. Mas aí depois uns versículos para frente, olha a humildade desse homem. Olha o espírito do orgulho já no chão. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Olha aqui Deus respondendo a Davi na boca de Natã. Deus respondendo a Davi na boca de Natã. Ó, a parte B do versículo. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerás. E não morrerás. Vocês lembram de Safira? Que Pedro, cheio do mesmo Deus, era o Deus de Safira, o Deus de Davi, e é o meu e o seu Deus. É o mesmo. Por isso que não desliga não, que isso é muito sério. Jesus está vindo aí, nós precisamos ir com ele. Safira, Pedro disse, vendeste a herdade por tanto? Sim, vendeste por tanto. Caiu, morreu. Davi, outrora ele todo enfrentado, tem que matar esse homem. Este homem é digno de morte. Aí Deus na boca do profeta Natã diz, este homem é você. Aí vem os versículos, em poucas palavras, do mesmo jeito de Safira, ele diz, pequei contra o Senhor. Quando ele disse isso, ele já estava, o coração dele já estava escorrendo sangue, já estava deslatado, já estava. E aí a mesma boca teve que dizer. Vamos só repetir aqui, em nome de Jesus, que isso é muito lindo. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Estás livre, Davi. Porque outrora tu andou no Espírito e Deus se agradando e Deus contigo, tu caíste. Mas a Bíblia vai dizer que o cair é do homem, o levantar pertence a Deus. E aí Deus quer, sabe de mim e de você o quê? Um coração quebrantado, um coração puro. Deus procura verdadeiros adoradores na terra, que o adorem em espírito e em verdade. Aí nós voltamos lá para Gálatas. Aquele que anda na carne e o que anda no espírito. É muito simples, gente, ser santo. É só ler a palavra. Primeiro ora, depois consagra a sua vida, depois lê a Bíblia. Acabou, não tem erro. O caminho do céu não tem erro. Aleluia. Glória a Deus.
Agora eu vou falar de duas personagens rapidinho. Eu não tomo tempo nenhum. E se você quiser meditar em casa, só para você levar na cabeça, para você ver que Deus é santo, e Ele santifica, e Ele é glorificado. Olha, se você quiser abrir rapidinho, eu não vou explicar nada. É só para você ver aqui dois homens que andou no Espírito em todo o tempo. Não cometeu o erro de Safira, mas Ananias. Não cometeu o erro de Davi. Esses homens sempre andaram no Espírito. Vamos lá. Olha, Gênesis, rapidinho. Eu ainda tenho 5 minutos. Rapidinho, Gênesis, capítulo de número 5, versículo 22. Só para vocês verem que Deus é Deus no céu e na terra, e Ele honra os seus. Ele honra os seus. E nós só não somos mais honrados se nós não quiser. Se nós negligenciar a casa de Deus, negligenciar a presença de Deus e quiser andar na carne. Mas tem como andar no Espírito, viver no Espírito e ir para o céu no Espírito. Gênesis, capítulo de número 5, versículo 22. Gênesis 5, 22. Olha aqui. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Enoque nem sequer morreu. Ele andou tão no Espírito com Deus que ele nem sequer morreu. Lá em Hebreus vai falar que ele foi trasladado. Não é assim, presbítero Rui Felipe? Lá em Hebreus vai falar que ele foi trasladado. De tanto que ele andou com Deus, que Deus disse, olha, enquanto Safira e Ananias morreu, perdeu a salvação, se arrebentou, eu vou mostrar para vocês o outro que está também aqui, ó, junto. Gênesis 6, versículo 9. Olha aí na sua Bíblia. Gênesis 6, capítulo 9. Gênesis 6, 9. Eita glória, como eu amo esse Deus. Gênesis 6, 9. Aleluia, Jesus. Olha, vamos lá. Estou terminando. Estas são, todo mundo achou? Amém? Estas são a geração de Noé. Era varão justo e reto em sua geração. Noé andou com Deus. Glória, a igreja fique de pé. Noé andou com Deus. E vocês sabem que na época de Noé, todo mundo se corrompeu. Veio o dilúvio, matou a todos. Mas este homem escolheu andar no Espírito e com Deus. Irmãos, vamos ser como Enoques. Vamos ser como Noé. Igreja, não há mais tempo para brincadeira. Ou você é ou você não é. Não sou eu que estou falando. Quem fala é a palavra de Deus. Porque se eu tivesse tempo aqui, nós ia ficar a noite toda. Mas Jesus, ele faz assim, era assim que ele fazia, e ele vai continuar fazendo até o céu se abrir. Eu quero nesta noite já agradecer os meus irmãos internautas. Meu pastor Thelmo Martins, Deus abençoe a sua vida. De me confiar esta rica oportunidade. Toda a igreja que compareceu, que veio, que ouviu essa palavra, eu peço, vamos andar no Espírito. Ore por mim. E vamos andar no Espírito, em nome de Jesus. Desde já eu agradeço essa rica oportunidade. Agradeço a pastora Juscelia, minha filha, que Deus me deu. Que em nome de Jesus eu estou orando todo dia para que ela ande no Espírito. Para a glória de Deus. Porque eu quero ver esta igreja no céu. Amém? Deus abençoe a todos.